Vou compartilhar com você hoje a minha jornada como nômade digital e por que não deu certo. Bom, o que é nômade digital? Nômade digital é a galera que trabalha, pode ser autônomo ou pode ser numa empresa também, mas é uma pessoa que não precisa ir pro escritório, que ela trabalha só do laptop. Quando você trabalha só do laptop, isso te permite que você trabalhe em diferentes localizações geográficas, né? E quando eu decidi que eu queria ser coach, que eu queria trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu não tinha essa ideia inicialmente, que eu nem sabia que existia, porque eu vivia num emprego em que eu tinha que ir para, né? Eu trabalhava no restaurante, eu tinha que estar no restaurante para trabalhar no restaurante. Já vou trabalhar em Bali no restaurante. Então eu nem pensava nessas coisas, isso não fazia parte, nem não conhecia ninguém, enfim. E aí eu decidi que eu queria ser coach, já contei isso num vídeo, né? Mas enfim, aí eu comecei a entrar nesse mundo. E eu comecei a conhecer uma galera online. Eu comecei a conhecer o Scott Dinsmore, que era um cara que falava sobre isso. E uma galera lá da Austrália, Pita Kelly. E aí o pessoal falando disso. Eu, nossa, cara, imagina que irado se eu, crio meu negócio digital e eu ia poder viajar o mundo. Eu tava muito fixada em Bali naquela época. Eu queria morar em Bali uns meses e tal. Nossa, botei na cabeça que era isso que eu queria fazer. Criar um negócio digital pra eu poder morar, viajar o mundo ao mesmo tempo que eu trabalhava. Uma ideia maravilhosa, né? É sexy essa ideia, né? Nossa, falei, vai ser demais. E aí, sim, né? Eu tive que me preparar e eu comecei a mergulhar nesse mundo de como ser nômade digital. Comecei a estudar, comecei a me focar em desenvolver o meu negócio digitalmente, porque esse era o meu plano. Eu nunca tive sonho de ter um consultório, ou de ter um escritório, ou de atender pessoalmente. Era sempre assim, eu quero atender online, eu quero ter essa flexibilidade, eu quero atender gente do mundo todo. É muito louco, né? Sempre tive esse desejo, assim. E aí fui criando isso. Não foi fácil no começo. Gente, claro, né? Essa coisa, tudo que pra você conquistar as coisas, tem que trabalhar por elas, né? A não ser que alguém venha e te dê, né? Tipo uma herança. Só aqui 1 milhão, né? Aí você fala, opa, fiquei milionário, mas aquilo você não conquistou. Pra você conquistar, tem que pôr teu trabalho. E aí eu botei trabalho, aí quebrei várias crenças limitantes, porque você, né? A gente tem vários paradigmas que tem que ser quebrados, porque como assim você vai trabalhar só do computador? Tipo, muito novo. Isso foi há 7 anos atrás. 7 anos atrás. Caraca, 7 anos atrás, mano. Enfim, aí eu fiz acontecer, botei na cabeça, estudei que tinha que estudar, fui estudando, quebrei a cabeça, errei. E em outubro de 2016, a coisa começou a virar de uma velocidade assim, você sabe aquelas virada assim? Chegou a hora, vou ser nômade digital. E aí eu queria ir pra Bali e fui. Fiquei 3 meses em Bali, fiquei 2 meses em Paris, viajei pela Europa. E quando terminou minha viagem, que eu estava na Itália, eu falei, Deus me livre, guarde esse negócio de ser nômade digital. Eu não quero mais isso. E aí eu queria explicar por que foi essa experiência, acabou sendo uma experiência assim, foi maravilhosa, claro, mas eu queria contar por que ela foi maravilhosa num jeito inesperado. E a minha ideia é muito louco, porque sabe o que volta, Dani, o papo? Das expectativas. Você tava com uma expectativa e não As expectativas, a gente fantasia o negócio, né? Eu fantasiava, assim, eu em Bali, com os meus amigos do desenvolvimento pessoal, tomando suco verde. Eu nem gosto de suco verde. Tomando suco verde, sabe? Tomando um café lá, super shot de café lá, com óleo de coco. Enfim, fantasiei uma outra Fernanda, inclusive, né? E quando eu cheguei em Bali, eu falei assim, nossa, tipo... O pessoal era muito da área de tecnologia, né, de TI, e quem era hippie demais, sabe? Não é, eu não sou tão, né? Sou de São Paulo, nasci na Avenida Paulista, né? E aí eu comecei, só que até que Bali foi tranquilo, e eu trabalhei bem em Bali, foi bom. O negócio pegou quando eu fui pra Europa, que eu comecei a viajar. Esse negócio de você viajar e trabalhar junto, você tem que ter uma autodisciplina, assim, super excelente, porque você não tá no seu ambiente. E eu sou uma pessoa que, pra eu pegar no tranco no trabalho, pra eu ter criatividade, eu preciso daquele ócio criativo, eu preciso daquele quase tédio, assim, eu fico ali e aí eu começo a entrar. É o meu ritmo, sabe? Pelo menos é o ritmo que eu tenho hoje e que eu tinha ainda mais naquela época. E aí, assim, era muito difícil de administrar, viajar, conhecer lugares novos,
e estar mudando constante, porque na Europa eu viajei mais, sabe, pra mais lugares, e ter aquele foco pra botar no trabalho. Não prejudicou muito o meu trabalho. Prejudicou bastante. Então, eu tava começando, né, tipo, subindo assim e fez uma bela decaída, porque eu não conseguia colocar foco em tudo. Era assim, ou viagem ou trabalho. Só que eu não tava fazendo nenhum dos dois direito. Sabe? Eu não tava nem viajando, tipo, curtindo, relaxando, e não tava nem trabalhando, produzindo, criando. Era difícil fazer os dois. Então, eu comecei a ver que esse negócio de ser nômade digital, ele é muito bom. Na minha experiência, o que funcionou é que nem em Bali eu fiquei 3 meses. Eu acho que se eu ficasse 3 meses, 3 meses, 3 meses, é um bom tempo, sabe? Se bem que 3 meses é super pouco pra você morar no lugar, né? Porque dá 3 meses é quando você tá se familiarizando. Você já tem lá o restaurante que você gosta, já tem 1 ou 2 pessoas que você se deu bem. Difícil você construir uma amizade, uau, super duper em 1 semana, né? Tipo, leva tempo. Então, assim, se fosse de blocos de 3 em 3 meses, acho que funcionaria melhor. Mas como eu já emendei numa viagem pra Europa, e aí a Europa fica aquela síndrome do tô na Europa, preciso aproveitar, eu preciso porque só tá a 100 km sem outro país, eu preciso... Aí fica essa frenesia aí, não deu certo. Pra mim não deu certo, não faço de novo. Mas, olha que engraçado como é a vida, né? A vida é muito louca, porque a minha ideia era ser nômade para poder viajar o mundo. Quando eu terminei a minha jornada, olha, vai vendo a vida como é louca. No começo da minha jornada de nômade, eu já tinha uma viagem pro Brasil em março. Então eu vim pro Brasil e do Brasil eu fui para Bali. E quando eu vim pro Brasil, foi quando eu tive um clique de acho que eu quero voltar pra casa. Caso seja o primeiro vídeo, eu morei 11 anos na Austrália e eu, assim, nunca mais moro no Brasil, Deus me livre e guarde, nem que me pague, não moro. Mas quando eu tava aqui nessas férias aí, antes de começar minha jornada como nômade, eu lembro de falar, clicou o negócio, tá na hora de voltar. Minha intuição falou, tá na hora de voltar. E eu lembro muito engraçado o dia que essa intuição veio, que eu lembro que eu falei pra mim mesma, jura? E aí a intuição falou, sim, tá na hora de voltar. Não tô acreditando. Tá, na hora de voltar. Nossa, então vamos viajar, a gente vê. Porque eu não tinha passagem comprada depois de outubro, né? Aí fui com essa ideia de amadurecer a ideia se eu queria mesmo voltar pro Brasil. E quanto mais tempo passava, mais certeza eu tinha. E quando acabou a minha viagem em outubro, porque a ideia era continuar, acabou. Em outubro eu já tava exausta. Eu não queria mais continuar. Eu desisti. Tava muito cansada, muito estafada, me cobrando, tipo, dinheiro. Não, ai, gente, deu uma zona. Nem vou contar essa zona hoje. Precisa de um vídeo só pra ele. Não sei se eu tô pronta pra falar essa zona que deu. Mas acabou que terminou a viagem e eu voltei pro Brasil. Só que eu só consegui voltar pro Brasil porque eu tinha um negócio digital. Verdade. Entendeu? Porque assim, se eu tivesse que voltar para São Paulo para encontrar um emprego lá na Berrine e pegar, aí eu acho que eu ia dar uma desanimada boa. Eu poderia até voltar, mas eu ia precisar de um planejamento, entendeu? Eu ia precisar me estruturar, ia precisar encontrar um emprego e eu não sei como é que ia ser, porque o trabalho de restaurante no Brasil é diferente, enfim, ia ter uma logística diferente, sabe? Eu acho que eu teria demorado mais pra vir pro Brasil. Mas eu só consegui voltar na hora que bateu a intuição, porque o meu negócio veio comigo digitalmente. E aí olha como que a vida é louca, que eu tava com uma ideia, com uma fantasia, que eu fui lá viver a fantasia e falei, opa, é uma fantasia, eu nem tinha percebido. E aí, mas isso me abriu uma porta pra voltar pro Brasil. Ai, não é incrível a vida, gente? A gente acha que a gente faz as coisas porque a gente tem um plano, aí vem a vida e tem outro plano pra gente. Ela tava só preparando a gente pra algo que a gente nem imaginava que a gente ia querer. Não é? A vida não é assim? Tipo, ai, é muito louco. E acabou que foi isso. Aí eu virei nômade, realmente, né? Eu acho que eu ainda posso ser considerada nômade, uma nômade estacionada, né? Mas o meu negócio é 100% digital. Sei lá, 90% digital, porque agora eu tô fazendo workshops ao vivo também, presencialmente. Mas foi sempre predominantemente digital, porque eu queria ter essa flexibilidade. E assim, é muito mara ter essa flexibilidade. Isso, assim, viajar loucamente eu acho que é uma fantasia. Pelo menos pra mim não funcionou essa coisa de vou viajar e trabalhar e conquistar o mundo. Não foi muito assim pra mim. Também não sei se isso também coincidiu numa época que eu fui mudando muito, né? Eu cheguei nos 35 e os 35 foi um ano de muita... Mudou muito os meus valores nos 35, sabe? Começou a ficar importante estar perto da família, começou a ficar importante criar
criar raízes, começou a ficar importante outras coisas que na minha juventude eu achava besteira, sabe? Eu achava, família é besteira. Tipo, hoje em dia eu tô assim, família é tudo pra gente. Eu tô muito nessa vibe, sabe? E não era assim, eu não era assim. Quem me conhece sabe que eu não era assim. Tanto que eu morei há uns anos fora com maior convicção, não tinha saudade de ninguém, tava ótimo, não tinha saudade de ninguém, só um pouquinho às vezes, mas mudou, né? A gente muda. Então eu não sei se foi isso, mas esse negócio de você criar um negócio digital que você só precisa do seu computador e que eu disse, você não precisa ser empreendedor para isso, né? Você pode ter trabalhos, por exemplo, esse pessoal que morava em Bali, muitos deles trabalhavam com coisas de computação. Eles tinham uma empresa lá, sei lá onde, mas eles só precisavam do computador, entregavam os projetos e dava, né? Então tem bastante trabalho que dá para fazer digitalmente. Mas essa flexibilidade, eu vejo muito isso como uma coisa do futuro, sabe? Porque até na Austrália, eu não sei, aqui no Brasil, nunca tive a oportunidade de conversar com nenhum amigo que compartilhou isso comigo. Mas na Austrália eu já tinha alguns amigos que a empresa deles tinha Hot Desk, que chamava. Você já tem isso aqui? A Hot Desk era assim, tipo, as mesas não era assim, a minha mesa. Tipo, eu vou pro trabalho, tem a minha mesa, a fotografia do meu cachorro, minha jarra de biscoito. Não é assim. Eram só mesas. Você vai com o seu computador e senta naquela mesa do dia. Aí pode ser. Né? Não, mas era a empresa mesmo. A empresa da A empresa tem a Hot Desk, que assim, não tem a sua mesa. Tem mesas, né? Aí você vem com o seu computador, você faz o trabalho e tal. E aí eu já tinha amigos que eram obrigados a um dia por semana ficar em casa. Porque a empresa economiza com isso. Porque ela não precisa ter 50 cadeiras, ela pode ter 40 cadeiras e fazer um rodízio das pessoas ficarem em casa. Então eu vejo cada vez mais isso como um trabalho do futuro, assim, essa coisa de você trabalhar no computador. Eu acho bem legal, assim, não sei se é meu lado aquariano, sabe? Super modernoso, assim. Enfim, independentemente disso, essa coisa de ser nômade digital foi uma lição muito grande sobre essa coisa de expectativa, sabe? E foi muito louco, porque assim que eu cheguei em Bali, que foi o primeiro stop, né? Primeiro lugar, eu fui pra Ubud. E Ubud é uma cidade que não é cidade de praia. É uma cidade dos Riponga lá, sabe? O pessoal da cura, dos cristais, da meditação, da yoga, da comida crua, dos veganos, essa galera, assim, é bem ocidentalizado até, sabe? Porque a cultura balinesa não é assim. A cultura balinesa não é assim. E aí, só que assim, lá é um país muito simples, sabe? E o Ubud tinha, assim, buraco na calçada. Na calçada tinha um buraco. Então a calçada era bem assim, simples, vamos dizer. E eu lembro de estar lá, era um caos, gente. Motos, muitas motos, muitos barulhos. E você passando em todo mundo, táxi, táxi, táxi. E galinhas, e pessoas. Nossa, uma confusão. E eu lembro de pensar assim, onde que eu achei que eu ia ter paz nesse lugar? Tipo, eu fantasiei um comer, rezar e amar, sabe? É muito engraçado, gente. Comer, Rezar e Amar foi um filme que me influenciou muito nesse sentido. Eu queria ter essa experiência, sabe? E eu encontrei paz em Bali, porque a gente vai, né, adaptando a vida e tal, e eu encontrei. Mas foi muito louco ver que foi incrível a experiência, mas foi incrível de uma maneira diferente. E eu acho que uma coisa que foi boa foi essa capacidade de perceber isso, sabe? Nossa, eu tava com uma expectativa. É outra coisa. Porque eu sinto que no passado, antes dessa experiência, quando as coisas não saíam como eu tinha esperado, eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo ou com a situação. E aquela situação foi meio assim, não tá errado, só não é o que eu esperava, né? É o que não é o que eu esperava. Eu só tava com a expectativa tava desajustada, né? E aí eu consegui ter uma experiência incrível lá, que foi totalmente diferente do que eu imaginava, mas foi ótimo. Mas eu acho que de toda essa coisa de ser nômade digital, acho que o mais louco foi essa mudança esse detour, sabe, que rolou, tipo, você achou que você ia viajar? Não, tava preparando isso aí só pra você voltar pro Brasil. Entendi. Mas é isso, gente, se você aí tá sonhando em ser nômade digital, fica aí, né, uma experiência real, sem romantização pra você,
Porque tudo que eu via antes era super romantizado, sabe? Ai, escritório do dia, sabe? Só vê o lado bom, né? Eu mesma, gente, outro dia eu tava em Florianópolis. Então você vê, eu continuo sem nômade digital nesse sentido. Eu consigo viajar, levar meu computador e trabalhar. E eu tava trabalhando do Airbnb que eu fiquei, que era uma mansão. Aliás, tem que te mostrar, né? Fiquei num Airbnb lá, mansão, assim. E eu tava de fato trabalhando e eu de fato fiz uma selfie trabalhando no meu escritório do dia. Só que assim, a internet tava uma bosta, sabe? Eu não consegui trabalhar muito tempo lá, porque eu tava trabalhando com a internet do meu celular. E aí eu fiquei pensando, nossa, como é engraçado, a gente quer tirar foto e tal, mas a ideia que passa é outra, sabe? E eu comprei muitas ideias de vida de Instagram do pessoal dos nômades, parecia tão glamouroso, e parecia tão sexy, parecia tão cheio de amizades, parecia tão livre, e parecia tão produtivo, parecia tão bem sucedido. Quando você vê, mano, complicadíssimo, porque eu tava na Indonésia, eu não sabia como falava as coisas, eu ia no supermercado, eu não sabia onde que tava o arroz, entendeu? E as plaquinhas na Indonésia é tudo em outra língua, e eu não sabia o que significava. Então, até pra você procurar arroz, que é uma coisa idiota, que você entra, vai na terceira, como que chama? Corredor. Vai no terceiro corredor, pega lá o arroz, vai embora? Não, era assim, onde estará o arroz, né? Você entende? Então, em cada país a lógica é diferente, sabe? E quanto que é o preço, e quanto que vale, e faz as conversões. Intenso, intenso. Mas foi ótimo. Foi ótimo, diferente, né? Foi ótimo perrengue. Uma ótima experiência. Mas é isso, eu queria compartilhar a minha história de nômade digital, não romantizada. Tinha alguma moral da história? Se você quiser ser nômade. Se você quiser ser nômade, seja realista. Fica mais tempo nos lugares, tá? Tipo, fica assim... No mínimo 3 meses, eu acho. 3 meses em cada lugar, se você quiser. Não organiza muitas viagens paralelas, porque senão você não vai conseguir trabalhar. A não ser que você já tenha um negócio bem parrudo estabelecido, entendeu? Que você só tenha que dar uns comandinhos e tal. Não era o meu caso. No meu caso era só eu mesmo, não tinha ninguém colaborando comigo naquela época. Mas o digital eu acho legal. Investe no digital. Acho que o caminho tá por aí. Tu não acha, É o futuro. É o futuro. Eu acho que é o futuro. Eu tenho 95% de certeza. É que pode ser que um dia acabe, né? Não sei. Às vezes o WhatsApp para de funcionar e fala: meu Deus do céu, se a internet acabar, minha vida acabou. Se a internet acabou, o que eu faço? E se der um pane? E se sair um botão no lugar e nunca ninguém conseguir? Enfim, né? Noias da mente. Um beijo, amor. Até a próxima. Você que quer ser... A Dani tá fazendo propaganda para as Casas Bahia. Ei, você, venha para o Saldão. Ei, você que quer ser nômade digital. Vou te contar todas as verdades Então tá. que ninguém te contou ainda.